Boa tarde, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que estejam todos bem e preparados para mais uma aulinha. Vamos nessa? Olha só, a gente para um pouquinho de falar de linguagem algébrica e tudo mais, mas a gente vai retomar em várias outras oportunidades, hein? Portanto, é importante pegar as correções, acompanhar as atividades que a gente está trabalhando anteriormente, para a gente dar continuidade para o ano todo. Combinado? Para hoje, a gente muda de novo um pouquinho de assunto, mas é um assunto bem interessante. Eu acho bem legal a gente ver isso muito no cotidiano da gente. Vamos lá? Olha só, hoje nós vamos falar de médias. Aqui vamos trabalhar apenas com duas. Existem outras, tá? Cada uma com suas importâncias. Mas essas duas aqui são bem legais e bem aplicadas nos nossos cotidianos. Em primeiro lugar, para que serve média? O próprio nome já se confunde com um conceito. Nós já temos a ideia de que média representa algo geral, Uma média de temperatura, uma média de salário, Uma média de nota. Vocês não precisam de ter uma média ao longo do ano para passar de ano, para serem aprovados. Então, média nada mais é do que uma noção geral do que acontece com vários valores, certo? E como que a gente calcula isso? Para a média aritmética, a mais rápida, a mais simples de entender, essa média ela é a soma de todos os valores que a gente tem, que a gente precisa calcular, dividido pela quantidade de elementos que nós vamos ter em questão. Vamos ver um exemplo? Aqui eu imaginei o seguinte, que nós temos nos 4 últimos meses esses valores da conta de água, Então foi R$ 80, R$ 120, R$ 70 e R$ 92. Portanto, para eu ter noção quanto é que eu estou gastando com a minha conta de água em média? Portanto, tá vendo a expressão, tanto que ela se confunde? A gente vai fazer o seguinte, soma dos valores. Então, eu vou somar todos eles. 80 mais 120 mais 70 mais 92. E tudo isso eu vou dividir pela quantidade de elementos. E quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4. Concordam comigo? Então, vou dividir esse valor por 4. Tá aí. Portanto, a minha média vai ser essa soma aqui, que vai dar 270, 370, tira 2, vai ficar 362 dividido por 4. 362 dividido por 4 vai dar R$ 90,50. Perceba que esse valor aqui, R$ 90,50, não é nenhum dos outros 4. Por quê? Porque ele é uma média, ele é uma noção. Tem mês que eu vou gastar mais, tem mês que eu vou gastar menos. Mas quando eu analisar ao longo do período que eu preciso, eu vou ter uma noção de quanto estou gastando. Para isso serve o estudo de média. Combinado? Portanto, média aritmética. Olha, a média aritmética serve para a nota de vocês. Vocês não têm 4 bimestres ao longo do ano? Vocês vão somar as 4 notas que vocês têm e vão dividir por 4. Se você atingiu a média, você foi aprovado. Estão vendo o tanto que se confunde, o tanto que está no nosso cotidiano o estudo das médias? Agora, na média ponderada, a gente tem uma análise um pouquinho diferente. Ela pode até parecer mais complicada, mas ela não vai nos enganar, não.
O que acontece, né, que esse nome ponderada é porque agora, né, ela vai dar mais importância, né? A gente usa essa expressão peso, mas esse peso não é aquele peso de pesar na balança, é peso de dar mais uma importância, de dar uma ênfase. É o elemento, né? É a quantidade de vezes que aquele elemento aparece. No exemplo anterior, nenhum elemento apareceu mais do que uma vez. Uma vez só você pagou 80, uma vez 120, uma vez 70 e uma vez 92. Agora, vamos tentar entender o conceito de média ponderada com essa situação. Nós já fizemos várias atividades, né? Imagine que a gente já fez 15 atividades. E para cada uma delas, eu dei uma nota. Então você tirou 8, 6,5, 8, 7, 5 e todas as notas estão aqui descritas. Certo? Acontece é que eu quero analisar agora. Eu vou contar quantas vezes cada nota apareceu. Então a nota 5, a gente pode ver aqui, você contou ela 2 vezes. Em 2 atividades você tirou 5. Esse é o peso dessa nota. Por 2 vezes ela apareceu. O 6,5, 1, 2, 3. 3 vezes você tirou 6,5. O 7, 1, 2, 3, 4 vezes você tirou nota 7. E o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes você tirou nota 8. Então aqui já dá para a gente entender por que a gente fala média ponderada. Porque, olha, a nota 8 você tirou ela várias vezes, bem mais vezes do que a outra. Então cada nota tem a sua importância. Se nós não fôssemos usar a média ponderada, você só ia ver a nota 5, 6,5, 7, 8. E aí eu ia fazer a média, normal, aritmética. Somo tudo e divido por 4, ok? Olha aqui o resultado. Então a sua média, né, a sua nota, né, a média da sua nota seria 6,625. Mas parece justo essa média? Olha quantas vezes você tirou a nota 8, quantas vezes você tirou a nota 7. Em 10 atividades, você tirou nota maior do que 7. Como que sua média ficou 6,6? Parece que não é justo. Por isso que a gente usa a média ponderada. Então agora, olha como vai ficar essa média, né? A gente continua usando o mesmo nome, a média, só que agora a gente tem que considerar, né? Você vai pegar o peso, a nota quer dizer 5, e vai multiplicar pelo peso, mais a nota e multiplicar pelo peso, mais a nota e multiplica pelo peso, mais a nota. E a gente multiplica pelo peso. Viram? Portanto, a média ponderada, a gente vai pegar o elemento, né, que eu tenho, e vou multiplicar pelo peso. Entendido? O elemento, nesse caso é a nota, 5. O peso, quantas vezes ela aparece? 2. Certo? E vou dividir isso tudo pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? Não são 15, mas eu tenho um segredinho para vocês. Na média ponderada, essa quantidade de elementos é justamente a soma dos pesos. É só eu pegar 2 mais 3 mais 4 mais 6, né?
que é justamente o total que nós temos aqui. Então, olha só, na média ponderada, não é que eu tenho uma fórmula nova. É porque agora eu tenho que contar todos os elementos que estão aparecendo. Na média aritmética, estava bem simples, estava facinho eu identificar os elementos. Aqui não. Percebam que os elementos aparecem várias vezes. Talvez algum aluno pode ter visto que, professor, eu poderia somar todas essas notas aqui e dividir por 15? Poderia. Por isso que eu disse que a média ponderada não nos engana. Ela não tem nenhuma diferença da aritmética. O que a gente tem que entender é que esse 5, ele não aparece só uma vez, ele aparece duas. E todos os outros elementos também, ok? Mas na hora de fazer a conta, não muda. Então essa média vai ficar, deixa eu ver se sai de cabeça aqui. Me ajuda aqui, ó, 5 vezes 2, 10, mais 6,5 vezes 3 dá 18, vai ficar 19,5, mais 4 vezes 7, 28, mais 8 vezes 6, 48. Tudo isso dividido por 15. Soma tudo isso aqui, que vai dar... eu estou com pressa, pessoal, vamos rapidinho lá. Ó, calculador aqui. 10 mais 19,5 mais 28 mais 48. Deu uma soma de 105,5 dividido por 15, que vai ser 7,03. E aqui a conta continua, né? Então a gente põe um símbolo de aproximadamente, certo? Olha a diferença da nota. Estão vendo? Quando a gente fez antes, sem analisar realmente o que de fato acontece, a média ficou em 6,6. Mas quando a gente analisou os pesos de cada nota, olha o que aconteceu. Tá? Entenderam a diferença da média ponderada? Professor, mas como é que eu vou saber quando eu uso uma, quando eu uso a outra? O próprio enunciado, os próprios valores, a quantidade de elementos. E alguns exercícios ele até diz, né? Calcule a média com os pesos. Ele te fala sobre a palavra peso. Tá? Então, olhando aqui, ó, a aritmética, tá vendo? Bem simples a média. A ponderada, às vezes eles apresentam em forma de tabela, apresentam com uma quantidade maior de elementos, apresenta com o nome peso. Combinado? E aqui, mais uma vez, tem atividade hoje, mas com certeza a gente reforça ao longo da semana com mais algumas. Combinado? Um beijo grande, uma ótima tarde e fui!